Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estou aqui nessa linha de estágio. Tudo bem? Estou aqui junto. Está aqui junto. Estamos aqui, hoje é dia 5 de setembro. Nós estamos aqui nessa linha e resolvemos fazer um vídeo. A gente tem esse hábito de fazer vídeos de cada etapa no curso técnico do dia, né, de hospedagem. E aí estávamos aqui conversando e resolvemos fazer também um videozinho para o pessoal que não está acostumado ainda a fazer relatório, para explicar para o pessoal da noite também que vai começar a fazer as suas etapas, né, os seus relatórios. O professor Luiz falou que já passou na semana passada a etapa para vocês em sala, né? Explicou lá para vocês, explicou lá para vocês como é que funciona. E nós colocamos ali no Classroom, para o dia 16 de setembro, a data de entrega da primeira atividade, esperando que até lá todos vocês já tenham feito pelo menos alguma aula prática, já conheçam as imobiliárias onde estão estagiando, né? É claro que se alguém tiver algum problema, se alguém ficar ainda para escanteio, a gente pode depois ver individualmente um problema ou outro e tal, mas a princípio a gente acredita que até lá todo mundo já deve ter conseguido começar o estágio. E nós quisemos também não deixar para muito tarde o relatório, porque senão depois fica muito lá no final do ano. E aí vocês já estão querendo sair para trabalhar, essa coisa toda, então a gente quer deixar tudo bem redondinho, certo? Nós vamos compartilhar com vocês aqui a tela e aí fazer as explicações. Lembrando que vocês têm que usar lá o Classroom. O pessoal do dia está acostumado, o pessoal do turismo, o pessoal que não está no curso de hospedagem vai começar a se familiarizar ali com o Classroom, certo? Todo mundo já entrou na turma, né? Isso o professor Luiz também já fez em sala. Acho que não vai ter maiores dificuldades, certo? Então aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês e vou jogar lá. Aqui está lá. No Classroom, vocês vão entrar, né, na sala de transações imobiliárias, vai ter o relatório de estágio, a atividade de relatório de estágio, e tem essas instruções aqui, certo? Clicando aqui no manual de estágio, vai abrir esse outro documento aqui. Nós já fomos lá embaixo, na página 25, que é onde ele está começando, tá bom? Então, é bem facinho de vocês chegarem lá. O que que fala essa primeira etapa da empresa, do relatório aqui, gente? É a apresentação da empresa. Então, aqui, você vai fazer um texto, é sempre em formato de texto, como se fosse uma redação, tá? Parágrafos bem definidos. Isso, aqui nós estamos colocando em tópicos, que é só para vocês saberem quais são os itens que tem que constar. Mas vocês vão escrever um texto. Então, assim, ali, por exemplo, começa com o período de estágio, período de realização do estágio, né? Você não vai colocar lá, período de realização, dois pontos, tal data, tal data. Não. Você vai começar fazendo um textinho. Então, assim, O o estágio obrigatório do curso técnico de transações imobiliárias, ele foi realizado na imobiliária daí X, Y, X, Z, no né? período de X a Y. Isso, no período de 1º de setembro a 30 de setembro, ou está sendo realizado na empresa X no período de 1º de setembro a 30 de Com setembro. previsto a ser finalizado em tal data. Isso, tá? Vai fazendo um textinho, certo? Aqui na questão do nome, é o nome da imobiliária. Por que que a gente colocou oficial e fantasia? Porque muitas vezes você tem um nome, que é o nome que está no contrato, que está na razão social da empresa, e vocês já sabem o que é a razão social, que vocês estudaram lá no primeiro semestre, lembra? Aquele contratinho, né? E aí tem outro nome fantasia. Então, por exemplo, às vezes chama André Henrique Microempresa no papel. E lá no letreiro está Raio de Sol Imobiliária, certo? Então, Raio de Sol é fantasia, é o nome de fantasia, e André Henrique Microempresa é o nome da razão social, o nome oficial, certo? Então, às vezes tem essa diferença aí. A gente quer saber o número do Cresci, da imobiliária, que toda imobiliária precisa Um ter, preço né? jurídico, não é do corretor. Isso, não é o do corretor, é o Cresci da imobiliária, porque a imobiliária tem que ter também um Cresci da empresa, né? As formas de contato, telefone, e-mail, redes sociais, aí você vai colocar assim,
Para entrar em contato com a empresa, pode-se utilizar o telefone tal ou e-mail tal. Ela está nas redes sociais, No como o Instagram, o Instagram, arroba. dois pontos, arroba tal, vírgula, e aí assim por diante, vai fazendo o textinho, certo? Detalhes da localização. A gente quer saber o endereço, o nome da rua, o número, se é sala comercial, qual o número da sala, qual é o edifício, enfim. E a gente quer também referência. Então, assim, fica na avenida principal da Praia de Bombas. Fica numa rua a 200 metros da praia. Fica, sei lá eu, no segundo andar de um prédio em tal lugar. A gente quer detalhes mais específicos, certo? Aqui no caso de vocês, acho que não tem nenhuma avenida, nenhuma imobiliária que seja de frente para o mar. Mas tem de frente para a avenida, tem de frente, tem dentro de centros comerciais, Isso. tem algumas variações assim que é importante que a gente saiba, certo? Aí ali é quantos quilômetros do centro da cidade, da BR-101, do De aeroporto e praias. tal. Isso é para, assim, o que que vocês vendem? Qual que é a localização? Tem umas que ficam logo no primeiro acesso da Praia de Bombas, né, que é a primeira praia da cidade. Para você também dar uma situada na pessoa que está procurando essa empresa, certo? E aí, detalhes de sinalização. É fácil identificar. Imobiliária normalmente não tem placas antes, né? Mas na frente, o letreiro é grande, é bem vistoso, é bem fácil de identificar, bem fácil de localizar. Ou é uma imobiliária mais escondidinha, mais acanhada, mais difícil de você achar, certo? Aí tem a questão que é um pouco mais de trabalho para vocês sempre, que é o histórico da empresa. Então, aqui você vai ter que conversar provavelmente ou com o dono ou com alguém que trabalha lá há mais tempo, né? Para contar em que ano que a imobiliária começou a funcionar, se ela foi sempre naquele prédio. Às vezes está muito atrelado à história também do corretor, né? Do Isso, corretor que trabalhava numa outra numa outra imobiliária, imobiliária, depois ele vem abrir seu próprio negócio. às Então, vezes é de pai para filho. É o pai que abriu a imobiliária, agora já está no filho. às vezes é um funcionário, que daí depois vem a ser sócio e depois compra outra parte. Ele não Isso. sabe. Então, a gente quer que vocês conheçam um pouquinho da história da empresa que vocês estão trabalhando. Isso aí vocês só vão conseguir através do diálogo dentro da empresa, que a maioria não tem isso no site, né? Então, perguntando ali no dia a dia do estágio, vocês já vão fazendo as anotações, pergunta para o corretor, né, se ele conhece, ou para o dono da imobiliária, então já vão pegando essas observações, esses tópicos que são cobrados. E aí, para poder ter às vezes é legal também botar foto, né? Uhum. Foto do mapa, foto da fachada, Se né, tiver uma foto foto antiga e foto antiga, nova. isso, da história. Só que geralmente não é simplesmente pegar e jogar uma foto aleatoriamente no meio do texto. Ele tem que fazer sentido. Se tu estás falando da história, tu não vais botar, por exemplo, uma foto da placa. Claro, tu vai botar lá uma sinalização, né? Isso. Então tem que ter um pouco de sentido, né? E aí você tem que fazer essa contextualização, né? E aqui no foco da imobiliária, se ela trabalha com locação, se ela trabalha com vendas, se trabalha com locação de temporada, se é só locação anual, se ela trabalha com apartamentos, com imóveis da cidade inteira, se ela foca O num bairro bairro, só, enfim, tem algumas questões assim. Se às vezes tem imobiliária que foca só em empreendimentos de alto padrão, tem gente sim. que foca só em casa, tem gente que foca só em apartamento, tem gente que não vende Tem terreno. imobiliária que é só de imóveis exclusivos, não pega assim imóveis que está em outra imobiliária. Isso. Então, a gente quer entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica do foco dela. Tá, professor, eu tenho que seguir exatamente essa ordem em relação ao texto? Não. O que que a gente vai analisar? Se todos os tópicos eles foram atendidos dentro desse capítulo. Então, além de ser uma linguagem formal, ela tem que ser um texto dentro dos padrões da BNT, então, justificado, espaçamento em e-mail, né, em times, né, em Arial, né? Lembrem-se E daquela oficina que o Luiz fez também com vocês, rapidamente, né, mas né? só para vocês terem mais ou menos a noção.
de como funciona. Então, assim, se eu quero falar, por exemplo, já lá no início, sobre a empresa e falar do foco dela, que ela tem foco em locação temporária, eventos, ótimo, né? Depois não precisa repetir, porque já tem esse lá em cima no critério. Então, Isso. a ordem dos tópicos Não não tem vão problema. alterar o produto, né? Então, o Quiser que começar falando da história do da imobiliário, história vai do chegar no imobiliário dia de também hoje, pode. também pode. Tá? Então, isso vai muito da cabeça de vocês. A gente não colocou esses tópicos pensando que vai ser todos os textos dessa forma, justamente explicando que existe a possibilidade de você construir o texto da melhor forma que você achar por bem, Identificar. te Isso. identificar. Então, o que a gente cobra é sempre, às vezes a gente vai ler todo o texto, às vezes o texto vai estar numa linguagem legal, só que lá no final vai dizer, esqueceu de falar sobre o foco imobiliário, ou talvez tenha que melhorar um pouco mais os detalhes da sinalização, da localização, e aí depois você vai colocar isso no decorrer do texto, né? Fazer as correções e ajustar. Isso. A gente espera que vocês construam um texto de mais ou menos uma página e meia, certo? Se escreverem um texto um pouquinho maior, não tem problema. Se ficar um pouquinho menor, também não tem problema. Agora, o que não dá é para fazer uma Uma coisa com linha, 3 linhas, ou então fazer 10 páginas, também não precisa, certo? encher linguiça, né? Uma página e meia, 2 páginas, eu acho que resolve bem aí Duas o assunto. páginas se colocando imagens também, né? Porque às Isso, vezes a imagem não ia ocupar meia página, né? Uma boa porcentagem ali do espaço, mas vocês têm que escrever, né? Tem que ter os parágrafos bem definidos, não é um parágrafo que é formado por uma frase, né? Ali pelo menos duas, três frases isso. é interessante. Beleza? Dúvidas vocês podem procurar a gente aqui na salinha de estágio. Eu tenho ficado aqui às segundas e quintas à noite, né? Eu fico também na quinta-feira de noite, na sexta-feira também não, durante a aula de operações imobiliárias. A gente pode Isso. esclarecer A isso gente também vai para vocês. conversando, tá bom? Qualquer dúvida, nos procure. Um abraço. Parar de compartilhar. Tchau, tchau. Tchau. E parar de gravar.